Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Luísa Rocha, jornalista do CEALI, e no CEALI-Cast de hoje nós vamos conversar sobre o Grupo de Estudo e Pesquisa em Alfabetização e Letramento da Universidade Federal de Rio Grande, o GEALI. E para essa conversa, convidamos as coordenadoras do grupo, as professoras Gabriela Nogueira e Silvana Zasso. Sejam muito bem-vindas, professoras, e se apresentem para a gente, por favor. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui nesse espaço, batendo um papo e podendo divulgar aí o nosso trabalho. Eu sou Gabriela Nogueira, professora da Universidade Federal do Rio Grande, atuo no Instituto de Educação e atualmente também estou como coordenadora de pós-graduação em educação desse instituto. Também quero agradecer o convite desse espaço importante do CEALI. Eu sou a professora Silvana Zasso, do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande e coordeno junto com a Gabriela o GEALI. E temos a alegria de hoje vir falar um pouco desse grupo, tem nos ocupado e também produzido muitos momentos de alegrias e muitas produções acadêmicas que têm dado sentido ao nosso fazer docente aí na FURG, que carinhosamente chamamos de FURG, Bom, o GEALI completou 10 anos, em 2022. Em comemoração, vocês organizaram, lançaram um livro sobre a trajetória do grupo, os trabalhos realizados. Então, contem pra gente como que começou o GEALI, qual que era o objetivo do grupo no início. Esse objetivo, ele continua o mesmo ou ele se modificou de alguma forma com o passar do tempo? Bom, acho que a gente vai batendo um papo aí, eu e a Silvana, O que eu vou falando, a Silvana vai completando, e vice-versa. Na verdade, as nossas ações, eu ingressei na universidade como professora em 2004, e me vinculei inicialmente ao UNEP, porque anterior à universidade eu tive uma larga experiência como professora da educação básica na educação infantil e anos iniciais, mas mais na educação infantil. Então, quando cheguei na FURG, eu me vinculei ao Núcleo de Estudo e Pesquisa da Infância. E só que, claro, como também atuei com a alfabetização e o meu mestrado foi muito na área da alfabetização, eu fui aos poucos achando também o meu espaço, de atuação nessa área da alfabetização. Logo em seguida começamos a trabalhar juntas, eu e a Silvana, em projetos de extensão, de formação de professoras, principalmente o Renafor, se não me engano, Silvana? E onde atendemos professoras assim, de vários municípios, voltadas do primeiro, segundo e o terceiro ano. Então, as nossas ações começaram inicialmente com esse projeto, ações de extensão. Daí sentimos a necessidade de também organizar um grupo de estudos, Silvana? Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho importante dizer que o GEALI, ele nasce das nossas ações extensionistas, de formação inicial e continuada de alfabetizadores, principalmente. E como a Gabriela anunciou, a gente fazia formação continuada de alfabetizadores através dos editais. Isso inicia lá nos anos 2000, meados dos anos 2000 a gente começa. Nós tínhamos sempre nas universidades em geral o edital do PROEST, que é um edital era bem importante, no incentivo à extensão e à formação de professores, do qual nós participávamos sempre. Então a gente vinha se aproximando e fazendo a formação no município e na região. Acho que ali está a gênese do GEALI, Gabriela? E a gente vai se estruturando. A Gabriela ingressa na pós-graduação, apesar de eu assumo a gestão na universidade em vários momentos, então eu e a Gabriela em alguns momentos nos distanciávamos do trabalho e depois nos aproximávamos, mas a gente tinha um eixo, que é o eixo da alfabetização, da formação de alfabetizadores. Acho que é ali que a gente começa então a organizar, na verdade, e a aproximar as ações de extensão e de pesquisa também. Claro, as disciplinas da graduação, que sempre estiveram vinculadas à alfabetização,
foi outra instância, né, do ensino que nos aproximava. Esse fato que a Silvana coloca, né, de em 2012 eu ingressar na pós-graduação, né, ela motiva a institucionalização do grupo, né, ou seja, registrá-lo no diretório acadêmico do CNPq. Então foi algo que eu resisti um pouquinho no início, né, eu sou meio avessa a essas partes aí burocráticas, mas a gente sentiu a necessidade de registrar e oficializar, digamos assim, aquilo que a gente, de fato, já vinha fazendo. É uma coisa importante que eu acho que preciso colocar, né, que o nosso grupo sempre se constituiu de pesquisadores, nós, pesquisadoras na universidade, alunas da graduação e também professoras da rede. Então, a gente sempre teve uma procura bastante grande, principalmente em Rio Grande, das professoras alfabetizadoras por um espaço, né, de estudo, de continuar essa formação, digamos assim, servir. Então, elas buscam a universidade para ter continuidade. E a gente sempre acolheu e faz questão, né, de tê-las conosco. Muito bacana. E quais são hoje, assim, em termos mais práticos, né, as ações realizadas pelo GEALI atualmente? Se vocês quiserem também, assim, fazer uma abordagem, né, ao longo desse tempo, como é que vocês foram evoluindo, o que acrescentou, o que não tem mais, se tiver mais alguma coisa, como é que é isso hoje? Bom, tendo o grupo, né, cadastrado no diretório acadêmico, a gente se envolvendo de uma forma mais, direcionando um pouco, né, fortalecendo, na verdade, a questão da pesquisa, a gente foi buscar órgãos de fomento, né, então eu ganhei um financiamento do projeto universal do CNPq, né, e para realizar uma pesquisa em torno de, acho que uns 5 anos, né, porque depois ela foi prorrogada, enfim, que era sobre ações de incentivo à leitura, tá, envolvendo 5 países, né, e nisso eu acabei envolvendo também as possibilidades de investigar, unir no meu pós-doutorado. Então eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Nova Zelândia para investigar essas questões das práticas. Depois a Silvana também saiu para o pós-doutorado dela, então a gente vai articulando, né, esses movimentos da vida acadêmica com o grupo. Também o grupo começou a se fortalecer com os nossos orientandos, né, Silvana, tanto de TCC como do próprio mestrado, né, que foram, digamos assim, sendo incorporados ao grupo e fortalecendo as nossas pesquisas. Também temos colaboradores e professores de outras instituições, né? Tivemos uma professora visitante, que é a professora Maria Mertizani, que integrou o nosso grupo, né? E mais atualmente, né, eu acho que isso veio devido mais à questão da própria pandemia, né, se é que teve algo, dentre tudo terrível que se viveu nesse momento de pandemia, né, um aspecto que a gente considera que pode dizer que é positivo foram as possibilidades de participação de eventos, de reuniões com colegas de outras regiões, porque nós ficamos muito desfavorecidas, né, Silvana, geograficamente. Então, todos os eventos a gente leva um dia para ir, um dia para voltar, né? Então, a distância, por incrível que pareça, ela acaba sendo um dificultador, né? Tanto em termos de tempo como em termos financeiros, para que a gente possa se deslocar. E, diante da pandemia, a gente acabou fazendo muitas reuniões online e tendo essa inserção. Até porque eu sou da presidência da ABALF desde o início, né? E isso também, a ABALF, Associação Brasileira de Alfabetização, teve um papel bastante relevante, né, Silvana, nesse momento aí da pandemia, da mudança de governo, né, da institucionalização aí da Política Nacional de Alfabetização, né, que foi um período bem complexo dentro da história da alfabetização no Brasil, né, que veio contra tudo que a gente vinha fazendo até então. Então, essa questão da mobilização por meio da ABALF, né, e das redes que foram se criando, se estabelecendo com pesquisadores de diversas universidades no país, né, envolvendo várias regiões, isso foi bastante significativo, eu acho, para o nosso grupo, né, Silvana? Vocês querem comentar um pouquinho em relação a isso?
acho que é importante a gente ressaltar, né, Gabriela, que nessa estruturação do GEALI, a gente sempre foi levando projetos, tanto do ensino quanto da pesquisa e da extensão. Isso a gente nunca perdeu de vista. Embora a gente, claro, tenha a pesquisa como um carro-chefe, né, em função da participação da Gabriela, especialmente na pós-graduação, e aí tem todas as dissertações que vão sendo produzidas. A gente no livro viu que o quanto já o GEALI produziu em termos de pesquisa, né, são quase 20 dissertações em 5 ou 6 anos, e então a pesquisa ela é bastante suscitada. Mas essa pesquisa ela sempre está muito calcada nas ações de extensão, né? As temáticas elas são suscitadas pela extensão. Então acho que esse é uma característica do GEALI, né? De que as temáticas que são discutidas, né? Os projetos que são criados, eles têm por base as ações extensionistas de formação de alfabetizadores. Isso me parece que nesses 10 anos foi se consolidando, né? Foi se consolidando. A gente teve no GEALI também, e acho que daqui a pouco vamos falar um pouco do LAPIL, que acaba sendo uma ação de extensão permanente que é em decorrência do GEALI, né? E das nossas experiências de formação de alfabetizadores. O LAPIL, ele vem, na verdade, constituir um espaço físico mesmo de formação para os alfabetizadores, já que o histórico está nessas experiências, né, de formação de alfabetizadores, principalmente na formação continuada, porque tem períodos, né, de que nós ficamos bem próximo da Secretaria da Educação. Então isso também é uma situação que as universidades e a gente vive na mudança de governos, dependendo do grupo que assume as secretarias de educação. A gente tem uma aproximação maior, outras nem tanto, e aí essas parcerias de trabalho é que viabilizam, né, a formação continuada de alfabetizadores. Então, acho que nesse movimento, né, de extensão, ensino e pesquisa, vai se constituindo o GEALI e, finalmente, então, que era um sonho antigo, o LAPIL, que talvez a gente fale mais daqui a pouquinho, né, enfoque mais como que o LAPIL se estrutura, né, hoje, junto com o GEALI, porque são ligados, muito ligados, né, GEALI e LAPIL, na verdade, se confundem, né. Então, uma questão importante que eu acho, né, como que nasce o LAPIL? A Silvana participou num momento que eu não pude ir, do Congresso Brasileiro de Alfabetização, e apresentou um trabalho numa mesa, né, que estavam outras colegas, a professora Liane Araújo, da Universidade Federal da Bahia, e não me lembro se a Patrícia também, Camini, da URGS, né, também estavam apresentando os seus laboratórios de alfabetização. Então, da mesma forma que nasce o GEALI de ações que a gente já fazia, né, nós nos demos conta, a Silvana rapidamente se deu conta que a gente já fazia, né, já tinha ações envolvendo o laboratório, que se configuraria, na verdade, como um laboratório. Então, desde lá, a gente começou a estabelecer conversas a fim de estreitar parcerias e criar, né, digamos assim, uma rede de laboratórios de alfabetização. Então, essa rede, ela vem se constituindo, se fortalecendo. Também temos uma publicação, né? E então temos o Alfa Lab, né? A rede Alfa Lab. E hoje nós temos na universidade também um espaço, né, depois de bastante luta por espaços, porque isso é uma outra, né, digamos assim, temática importante ser colocada. A gente ganhamos um espaço para receber professores, para poder fazer trabalhos com as turmas que a gente tem de alunos da pedagogia, né, para construção de material, para momentos de práticas de incentivo à leitura, né, porque o que é o LAPIL? É o Laboratório de Alfabetização e Práticas de Incentivo à Leitura. A gente sempre quis articular, né, essas duas questões, porque como eu falei antes, né, meu projeto financiado pelo CNPq envolvia as questões de prática de incentivo à leitura, e a gente entende que isso é bem importante, né, tanto é que é uma das nossas ações de extensão forte é o Histórias que Navegam.
que ele começa com a mala, né, do Histórias que Navego. A gente vai, já fomos em um hospital, como é que se diz, num centro de saúde, posto de saúde, Feira do Livro, aí vem a pandemia, nós tivemos que reorganizar todo um trabalho, criamos um canal no YouTube, né, para continuar essa possibilidade de levar o livro, a história, para as crianças, né, a fim de que aumente o repertório, né, que seja mais variado. Inclusive as professoras também se utilizaram nesse momento de pandemia bastante do canal, né, para incorporando no seu planejamento. Então, no laboratório, a Silvana, né, acaba ficando mais responsável por essa parte do laboratório e das ações junto com as escolas, né? Nós temos aí, se tu quiseres falar, Silvana, um pouquinho do projeto da assessoria que tu vem tocando aí. Eu acho que a gente não vai poder falar de todos os projetos, mas acho que é importante destacar um projeto de assessoria pedagógica que a gente está fazendo desde o ano de 2022, por demanda das escolas, né, num contexto pós-pandemia. É uma experiência bem significativa de extensão de docência compartilhada em turmas de 3º e 4º anos, onde as estudantes de pedagogia e também algumas recém-formadas na graduação atuam junto com a professora, né, compartilhando a docência, no sentido de auxiliar e também ir aprendendo, né, o fazer docente ali no cotidiano da sala de aula. É um projeto que a gente envolve seis escolas, é bem pontual porque não tem financiamento, toda ação é voluntariada, tanto da universidade como das bolsistas que atuam, né? Então a gente acaba não sendo um grande projeto no sentido de quantidade, mas qualitativamente é um excelente projeto porque, além de favorecer a formação continuada das professoras, também enriquece a formação inicial das estudantes da pedagogia ou daquelas que são recém-formadas e ainda não têm experiência docente. Então, esse é um projeto bem importante que eu quero destacar. Também acho que a gente pode destacar as pesquisas em rede, né? Eu acho que a Gabriela falou da rede de laboratórios, do qual nós fizemos parte, mas também a gente faz parte de uma rede de pesquisa que inicia lá no período pandêmico, que é coordenado pela professora Maria do Socorro Macedo, né, da Universidade de São João del Rei. O GEALI, o LAPIU faz parte dessa rede, né, com vários projetos de pesquisa, né, dentre eles eu sou responsável sobre uma pesquisa que enfoca a questão do planejamento na alfabetização. A Gabriela depois pode falar dos outros projetos, porque ela organizou uma pesquisa tipo guarda-chuva, que a gente chama, são as várias pesquisas do GEALI, né, que estão ali integradas, e estão integradas dentro do GEALI e também na rede nacional, né? Então, essa é uma rede importante que o GEALI faz parte desde 2021, né? Também a rede Alpha Labs, que a gente faz parte, e aonde a gente vem desenvolvendo pesquisa. Então, dentre as pesquisas, eu acho que é importante destacar essa de planejamento, que a gente acompanhou através de grupos focais, as alfabetizadoras, discutindo, né, quais foram os desafios e a reorganização do planejamento para trabalhar com as crianças nesse momento do ensino remoto. Uma outra pesquisa que a gente tem no GEALI, que já acontece desde antes da pandemia, é dos professores iniciantes na carreira como alfabetizadores. Esse é um projeto que a professora Carmen Ferreira coordena, junto com a Gabriela e comigo, mas que, na verdade, ela é anterior à pandemia, né? A ideia é acompanhar os professores que estão no início da carreira assumindo a alfabetização. Então, tem sido uma pesquisa muito produtiva, porque mostra, de fato, os desafios e a solidão nesse início da carreira que os professores, né, acabam assumindo e vivenciando. Então, tem sido uma pesquisa que tem ganho fôlego, assim, em termos de
de produção. Também temos no ensino, né, um projeto que tem nos acompanhado, que é de um grupo de estudo em alfabetização e produção de materiais didáticos, né? Esse é um outro projeto que a gente acaba coordenando e acontecendo com nossas bolsistas. A gente tem bolsistas EPEC, que é o financiamento próprio da instituição, que é Bolsa de Ensino, Pesquisa e Cultura, e que elas acabam colaborando nesse projeto de ensino. Por isso que é ensino, porque envolve as estudantes, né, da graduação de pedagogia. É importante destacar que nesse momento, desde agosto de 2022, o GEALI propôs uma especialização em alfabetização na modalidade à distância. Atualmente eu que coordeno essa ação do GEALI, né? Tem sido uma ação bastante importante que envolve 200 estudantes em 7 polos em diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então esse também tem sido um trabalho que a gente tem se envolvido no GEALI, além, né, das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Não sei, Gabriela, acho que é isso. Eu só queria... De projetos, vocês querem destacar outras pesquisas aí da rede, né, que a gente faz parte. Antes eu queria destacar assim, que ao longo desses 10, 12 anos do GEALI, outras professoras acabaram ingressando como professoras na instituição, né, e vieram fazer parte do GEALI, como, por exemplo, a professora Caroline Braga Michel, a professora Janaína Lapuente, né, que também eram, de uma forma ou de outra, vinculadas à alfabetização antes de ingressarem na instituição. Né? E nós temos também, que vem nos dando, digamos assim, muito apoio, são as orientandas de pós-doutorado, né? Que é a professora Carmen, que a Silvana citou, a professora Alessandra e a professora Juliana, que também são envolvidas no campo da alfabetização, com uma larga experiência como alfabetizadoras, e que voltam à instituição como pós-doutoras para nos apoiar, né, e, enfim, desenvolver essas pesquisas, e a gente integra a essas pesquisas da rede de alfabetização. Né? Tem 2 dissertações que estão finalizando, que eu oriento, né, que envolve a Política Nacional de Alfabetização, então, onde uma orientanda investiga a questão do tempo de aprender e a outra o curso ABC, né? Então, a gente vai, digamos assim, articulando, né, as ações que a gente tem na graduação, na pós-graduação, né, na pesquisa, na extensão, enfim. Né? Como a Silvana já colocou, o nosso trabalho acaba sendo bastante articulado. E como eu disse, né, depois da pandemia, ou em função da pandemia, surgiu essas oportunidades da gente ter uma inserção maior junto com colegas, né, de outros estados. Nós vamos fazer uma pausa por aqui e a parte 2 da conversa você confere no próximo episódio do CLCast. Não deixe de ouvir. Até mais! Este foi o CLCast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail, calecast@gmail.com.